Se você estuda ou pretende estudar para alguma certificação no mercado financeiro, uma das coisas que você vai aprender ao longo dessa sua jornada é sobre política cambial. E política cambial nada mais é do que um conjunto de medidas que o Banco Central utiliza para a precificação de outras moedas em relação ao nosso real. Sabe quando você ouve assim, olha, o preço do dólar tá alto, o dólar subiu ou o dólar caiu? Então, isso é o resultado da política cambial, tá bom? Então quando você tá lá em casa e assiste o William Bonner fechando lá, boa noite, o dólar subiu e fechou cotado a 5,70, isso é o resultado da política cambial, tá bom? E você vai aprender que política cambial no Brasil é chamada de política cambial flutuante. Por que é política flutuante? Porque o preço flutua, tá? Ou seja, de acordo com a lei de oferta e demanda dessa moeda, o preço vai subir ou vai cair. Em resumo, é assim, ó. Se tiver muitos players de mercado, muitos participantes querendo comprar dólar por quaisquer que sejam as razões, ora, o preço do dólar tende a subir em relação ao real. Tá? Agora, se tiver muitos participantes querendo vender dólar, o preço do dólar tende a cair em relação ao real. Essa é a flutuação. Agora, quando a gente pega e começa a avançar isso, a gente vai ver que a política cambial no Brasil é flutuante, suja. Por que suja? Porque o Banco Central faz intervenções nessa flutuação. Então o Banco Central ele observa e fala, opa, o dólar está subindo muito, eu, Banco Central, preciso intervir aqui para que o preço seja contido. Ou o contrário, o dólar está caindo muito, eu, Banco Central, preciso intervir aqui para que o preço não caia tanto. E o que a gente vai ver nesse vídeo é um estudo de caso prático, um estudo de caso real. Você vai ver como que o mercado de fato se comporta com essas intervenções do Banco Central. Então você vai poder ver com os teus próprios olhos o Banco Central intervindo no mercado e o preço, ó, reagindo a isso, nesse caso caindo, tá bom? Se você gosta desse tipo de material, se inscreve no canal e deixa aqui um joinha. Aqui no canal da T2, a gente ajuda você a ser um profissional mais completo no mercado financeiro. Claro, a gente está aqui focado em ajudar você a passar nas principais certificações de mercado financeiro. Nós temos cursos para CPA 10, 20, CEA, Ancord e também para o CFP. Você pode conhecer os nossos cursos clicando em um dos links que está aqui embaixo, tá bom? E além disso, eu trago conteúdos para fazer com que você saia da superfície, para que você entenda o mercado para valer, como poucos. Sempre digo o seguinte, a certificação é obrigação. Agora, se você quer ser um profissional acima da média, você precisa entender o mercado para valer e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bom? Então, se você é novo, se inscreve, deixa aqui aquela curtida e claro, eu quero saber a sua opinião a respeito desse tipo de material. Vamos lá, agora vamos aos fatos. Fiz toda essa introdução, fiz ali o jabá, vamos aos fatos. Matéria que saiu no jornal Valor Econômico, né, que hoje é só conhecido como Valor. No dia 16 de dezembro de 2021, tô usando essa matéria e datando ela porque a gente vai precisar olhar para essa data e como que o dólar se comportou nesse dia. Mas também falando para você dessa data, porque assim, você não precisa se preocupar com a data para aprender o que eu vou te ensinar. Isso aqui não é um canal de notícias, isso aqui é um canal de educação. Portanto, isso que você tá vendo aqui se aplica em qualquer outro espaço de tempo que você esteja vendo esse vídeo, tá bom? Porque isso sempre acontece no mercado. Então vamos lá. Dólar fecha em queda após a intervenção do Banco Central. A autoridade monetária realizou a quarta intervenção no mercado desde a última sexta-feira. Traz a matéria, tá? Vamos ler aqui. Ó, fica comigo, tá? O objetivo aqui não é ficar lendo matéria. Eu quero mostrar para você o mercado reagindo a isso e trazer mais informações para você entender o mercado de câmbio para valer. Mas eu tô pegando alguns contextos da matéria. Vamos lá, ó. Um novo leilão de dólares no mercado à vista, o quarto em uma semana. Aqui já tem um ponto, tá? Quando o Banco Central faz essas suas intervenções, ele pode fazer de duas formas. Através do que a gente chama de dólar spot, que é o dólar à vista, que é o Banco Central de fato pegando dólares de suas reservas e negociando com os dealers de câmbio, que são as instituições autorizadas a negociar com o Banco Central. Ou ele pode fazer isso através de um swap cambial. Primeira pergunta que vem é, o Banco Central vende isso para quem? Ele vende para os dealers de câmbio. Porque assim, ó, se eu, Thiago, por exemplo, quero levar aqui, sei lá, 10 milhões de dólares para fora, supondo que eu tenha essa grana, como que eu vou fazer isso?
Bom, eu vou ter que fazer essa remessa através de uma instituição financeira autorizada a negociar pelo Banco Central. Então a gente vai ter as instituições que fazem as operações de câmbio e as instituições que intermediam as operações de câmbio. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o fato é o seguinte, que essas instituições, em algum momento, elas vão culminar nos dealers de câmbio, que são as instituições que podem negociar com o Banco Central. Então o Banco Central negocia com esses dealers e aí esses dealers vão sinalizar para o mercado que tem mais dólar para fazer esse tipo de negociação, tá bom? Então o Banco Central não vende para qualquer pessoa, muito menos para qualquer instituição. É uma relação ali de 10, 12 dealers. Aliás, essa relação muda, aproximadamente a cada 4 meses muda a relação de instituições, mas para que você saiba aonde esse dólar vai parar, porque aí esse dealer é encarregado de escorrer isso para os demais participantes do mercado, tá bom? Então vamos lá, ó. Em um momento que os investidores eu quero ler isso aqui, ó. Após tocar 5,72, então nesse dia o dólar chegou a bater 5,72 na máxima intradia. A moeda americana reagiu ao anúncio do BC e fechou em queda de 0,47, que é de 5,67 neste dia, tá? Teve ali uma correção no aftermarket, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Quero trazer uma outra informação aqui, olha só. Descendo aqui, ó, abre parênteses. Percebemos nas últimas semanas um fluxo maior de saída, ou seja, dinheiro saindo do Brasil. Em parte, foi movimento de dividendos. Ontem, por exemplo, teve um fluxo grande, comentou na parte da manhã. Antes do leilão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante a coletiva que acompanhou a divulgação do relatório trimestral de inflação. O Banco Central, a cada 3 meses, publica um relatório trimestral de inflação e depois desse relatório, ele abre espaço para uma entrevista coletiva, tá? Para que os jornalistas possam perguntar o que eles quiserem lá para o presidente do Banco Central e seus diretores que fazem parte dessa apresentação. Por que eu tô falando isso? Porque eu peguei essa fala aqui do presidente e fui lá entender o contexto. É sempre bom, quando a gente lê alguma coisa na imprensa, a gente procurar entender o contexto, pra gente ver por que ele falou isso. Por quê? Ele foi provocado para falar isso? Por quê? Uma fala como essa do presidente do Banco Central, ela sinaliza alguma coisa para o mercado. O mercado está sempre olhando para isso. Aí, eu vim aqui no site do Banco Central, que é esse aqui. Então tá aqui, ó, foi feita uma transmissão ao vivo, no caso 23 horas atrás de quando eu estou gravando, tá? Eu vou dar o play, a gente vai ver qual foi a pergunta do jornalista e qual foi a resposta do presidente do Banco Central. E eu vou pegar a resposta do presidente para que a gente possa entender o que ele está falando. Faz sentido? É assim mesmo que o nosso câmbio está reagindo? Essa grana de fato saiu? E depois a gente vai ver a hora específica que o Banco Central fez esse leilão, fez essa intervenção. Você vai gostar. Vamos lá, deixa eu dar o play aqui. Castro do UOL complementa aqui. O Brasil caminha para entrar em 22 com dólar à vista na faixa de 5,70, considerando as cotações de hoje. E nos anos eleitorais, o Brasil tem sido tradicionalmente pressão altíssima para o dólar. Para piorar, segundo ele, ainda há o risco fiscal no próximo ano. Gostaria de uma avaliação do senhor sobre o pass-through do câmbio para a inflação e por que a Selic mais alta aparentemente não está trazendo alívio para a cotação do dólar. Antes da resposta do presidente, vou trazer um contexto aqui para essa pergunta, tá? O que o jornalista perguntou, que foi ali trazido pelo porta-voz ali do evento, pela pessoa que está apresentando o evento, ele disse o seguinte: olha, o dólar está navegando ali perto dos 5,70, é muito alto. E pior do que isso, em 2022 é ano de eleição. Sendo ano de eleição, historicamente, o dólar tem uma pressão altista, ou seja, uma pressão para cima. Qual que é a visão do Banco Central em relação a isso? E um outro ponto que o jornalista trouxe, que é bastante relevante inclusive a gente falar, é que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em um cenário de elevação de taxa de juros. E historicamente, quando a taxa de juros sobe, a Selic sobe, o preço do dólar tende a cair. Por quê? Quando a taxa Selic sobe, a gente aumenta a nossa capacidade de atrair investimento para cá. Então, com a entrada de dólar, aumenta aqui a oferta de dólar e, portanto, a demanda por real. Então, o preço do dólar em relação ao real tende a cair quando a taxa de juros sobe. E a observação do jornalista é: olha, apesar dessa alta da Selic, não está acontecendo, presidente. E aí, qual que é a sua visão? Agora a gente vai ver qual que é a resposta do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.
Primeiro, de novo, tentando categorizar o que aconteceu e quantificar, grande parte da desvalorização do câmbio no Brasil foi em 2020, não foi em 2021. Quando a gente olha 2021, eu olhei agora, antes de descer aqui para a reunião, a gente tem, por exemplo, o Chile desvalorizando 17,5%, a Colômbia 14,5%, o Peru 10,5% e o Brasil cerca de 9%. Então, o Brasil... Olha só, ele não fez a resposta ainda. O que ele está fazendo aqui é comparando a desvalorização do real, que é a nossa moeda, com o Peru, Chile e Colômbia, tá? E ele diz o seguinte, olha, em 2021, a nossa moeda não desvalorizou tanto. Inclusive, quando eu comparo com os nossos pares aqui da América Latina, a gente tá com menos desvalorização. E sim, o presidente está certo. Eu até trouxe isso aqui, ó. Aqui em cima, a gente vai explorar esse gráfico daqui a pouquinho, tá? Aqui em cima é o preço do dólar em relação ao real, tá? Aqui ó, é o preço do dólar em relação ao peso colombiano e aqui é o peso chileno. Se a gente olha, a gente fala assim, poxa, a gente desvalorizou mais do que todos os outros, né? Sim, ao longo da história a gente ainda tá com uma desvalorização maior. Só que se a gente encurtar a nossa janela de observação, a gente vai ver que em 2021 as outras moedas desvalorizaram mais. Por que a gente está sofrendo? Porque 2020 para a gente foi muito ruim. E mesmo em 2020 a gente tendo 2021 desvalorizado menos, a gente ainda tá lá em cima voando aqui com essa desvalorização. Vou pegar uma régua aqui só para que a gente possa olhar. Vamos comparar aqui, ó, 2021 peso chileno. Vou pegar essa data aqui, 5 de janeiro, e até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Teve uma desvalorização aí de 21% peso chileno em 2021, tá? Se eu pego aqui a mesma régua e trago ela aqui para Brasil, tá? Só para o vídeo não ficar tão longo. Vou pegar aqui a régua Brasil. Brasil tá aqui uma desvalorização de 11% aproximadamente, tá? 10,9%, opa, 11%. Essa é a desvalorização no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, naturalmente, a gente percebe isso. Mas eu me permito discordar do presidente do Banco Central dizer que a gente está melhor que os nossos pares. Não, a gente não está melhor que os nossos pares. Por quê? Em 2021, a nossa moeda se desvalorizou... em 2020, a nossa moeda se desvalorizou muito, muito. Para que a gente fique melhor que os nossos pares, esses caras aqui vão precisar ir muito, 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 muito mal. E eles não estão. E veja, mesmo sem a gente olhar, comparar, é só a gente olhar para o gráfico. Olha só a nossa desvalorização aqui em relação a essas moedas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sim, o presidente está certo, em 2021 a gente não desvalorizou tanto, embora 11% seja uma desvalorização significativa, né? Mas em comparação aos nossos pares da América Latina, eles foram pior do que a gente em 2021, tá? Mas no acumulado dos últimos 2 anos, a gente ainda está bem pior com a nossa moeda. Mas vamos lá continuar com a explicação aqui do presidente. Eu diria que está perto dos pares ou até um pouco melhor quando a gente olha esse ano em específico, né? O câmbio é flutuante, então respondendo a primeira parte da pergunta, não existe target ou meta para câmbio. Olha só o que ele disse, o câmbio é flutuante, respondendo a primeira parte da pergunta, ou seja, ele está dizendo aquilo que eu expliquei no comecinho desse vídeo, tá? O que a gente percebeu nas últimas semanas é um fluxo mais acentuado de saída, em parte por um movimento de dividendos. Ontem, por exemplo, teve um fluxo bastante grande de dividendos e grande parte de uma estatal brasileira. O que ele disse, o que a gente percebeu nas últimas semanas é um fluxo muito grande de saída, ou seja, muito dinheiro saindo daqui, em parte por dividendos, e aí ele cita um exemplo. Ontem, por exemplo, teve dividendos de uma grande estatal brasileira. Qual será essa grande estatal brasileira? Seria a Petrobras? Vamos ver? Peraí. E a gente, quando entende que tem esses movimentos pontuais de saída, a gente faz as intervenções, como sempre tem feito. Olha o que ele diz, a gente entende, quando tem esses movimentos pontuais de saída, ou seja, muita gente querendo comprar dólar, o preço dispara, é isso que ele está dizendo aqui, a gente faz as nossas intervenções, que é aquilo que eu te expliquei da política cambial flutuante suja, foi isso que ele disse. Entendemos que, claro, todos os riscos, né, todos os tipos de risco, percepção de risco, e o risco fiscal é um deles, influenciam a precificação. Tá falando aqui de risco fiscal e tudo mais, que é a relação dívida-PIB que a gente tem, gastos do governo, não vou entrar nesse mérito. Quero pegar o ponto específico que ele disse sobre a saída de capital para pagamento de dividendos, inclusive citando uma estatal brasileira, que claro, ele não falou o nome, nem seria prudente falar, mas todo mundo sabe que ele está se referindo à Petrobras.
Vamos olhar isso, olha só. 15 de dezembro, ou seja, um dia antes dessa reunião, dessa entrevista, sai essa matéria. Petrobras paga hoje segunda parcela de antecipação de dividendos aos acionistas. E aí, ou seja, pagou no dia 15. Veja, o presidente falou, ontem, por exemplo, tivemos uma saída muito grande de capital vindo de dividendos. Foi isso que ele disse. Então tá aqui, ó. Petrobras pagou no dia 15 42 bilhões de reais, tá? Em juros sobre capital próprio e dividendos. Foi isso que ela pagou. Não vou entrar aqui na questão de quanto que pagou por ação. Essa é a grana que ela pagou. Agora, quem recebeu essa grana, esses 42 bilhões de reais? Eles foram parar na mão de quem? Aí a gente vem aqui no site da Petrobras e vai pesquisar aqui a composição acionária, ou seja, quem são os donos da Petrobras. Tá aqui, ó, de uma maneira bastante simplificada, a gente tem aqui, ó, o grupo de controle, que é o governo. Então, 36%, 37% arredondando, da Petrobras é do governo federal. Em outras palavras, quando a gente pega aqui, ó, esses 42 bilhões de reais, 37% dessa grana ficou nos cofres públicos, foi parar no Tesouro Nacional. E aí, o Tesouro Nacional pode utilizar essa grana como for conveniente de acordo com a sua política fiscal. Sei lá, pode investir em educação, pode investir em saúde, pode comprar vacina, pode fazer qualquer coisa. Pode pagar o auxílio paletó de deputado, também pode, mas isso aqui é dinheiro público, tá? Porque o governo faz parte disso. Outros 21% são de investidores brasileiros, de pessoas que investem em ações da Petrobras ou investem em fundos de investimentos que investem em ações, ou seja, o dinheiro fica no Brasil. Então, 20% disso vai ficar no Brasil, na mão da iniciativa privada de investidores comuns, tá? Às vezes eu, você. Um ponto importante dizer que um dos principais investidores também que se enquadra aqui são os fundos de pensão. Os fundos de pensão das mais variadas empresas investem em Petrobras. Então aqui, nesses 21%, claro, a gente pode dizer que tem dinheiro aqui das pessoas multimilionárias, etc e tal, sim, mas tem muito dinheiro que é, às vezes, a aposentadoria de gente trabalhadora, que trabalhou a vida inteira, colocou o dinheiro no fundo de pensão e tá aqui a grana. Então a gente precisa entender para onde vai. Então 20% disso fica aqui para os investidores brasileiros. 36% vai para o governo e 41% para investidores não brasileiros, ou seja, 41% dessa grana vai para fora. Então lembra, o presidente falou, olha, ontem teve uma saída significativa, a saída é 40% disso aqui, né? Se a gente inclusive pega a HP aqui, deixa eu só fazer uma conta que não precisa ser preciso, 41,63%, então a gente tem aqui, ó, 42%, 42 bilhões de dividendos, 41,63%. Então, ó, 17 bilhões e meio saiu no dia de ontem, né? Considerando esse tempo aqui, saiu do Brasil 17 bilhões e meio de reais. Que aí, se a gente inclusive dividir isso aqui por 5,70, né? 5,7 divide, 3 bilhões de dólares saiu do Brasil nesse pagamento de dividendos e, claro, isso provoca uma alta de preço, porque tem uma demanda forte. Poxa, a gente precisa comprar 3 bilhões e sair daqui. Tudo bem? Então, entendendo isso, né? A gente vai vir aqui para o gráfico. Então, esse gráfico foi aquele que eu estava fazendo a comparação daquilo que o presidente falou, para ver se fazia sentido. Vou tirar aqui, ó, o peso colombiano e vou tirar aqui o peso chileno. A gente vai ficar só com esse gráfico aqui de Brasil e eu vou aproximar isso aqui para a gente fazer uma leitura rápida e aqui você vai ver a intervenção do Banco Central. Isso aqui que você está vendo é um candle e esse candle ele mostra para gente muitas coisas nesse desenho. Se você não entende de gráfico, rapidamente eu vou te explicar. Ele tem o pavio, tá? Que são esses parte para cima e parte para baixo e tem esse corpo. Rapidamente, o que representa? Pavio para cima, o preço máximo que o dólar atingiu naquele dia. Pavio para baixo, o preço mínimo que o dólar atingiu naquele dia. E o corpo se tá verde, aqui é o preço de abertura e aqui é o preço de fechamento. Se tá vermelho, aqui é o preço de abertura e aqui é o preço de fechamento.
Você está vendo esse gráfico se movimentar porque eu estou gravando esse vídeo em um momento que o mercado está operando e aí vai tendo essas oscilações em tempo real. A gente vai olhar esse gráfico aqui. Ele está com um tempo gráfico de dia, então a gente não consegue entender o que aconteceu no meio do dia. Eu vou abrir esse gráfico aqui, colocar ele como gráfico diário, tá? Aliás, com horário, ou seja, por hora. Então, cada candle desse aqui representa 1 hora do mercado, tá bom? E lembra que eu falei no começo, olha, a gente vai perceber que apesar da matéria estar dizendo que o dólar fechou em alta, no after a gente viu que teve ali uma devolução. Não vou entrar nesse mérito, eu só quero explorar isso aqui com você, tá? Dia 16, o dólar começou a ser negociado aqui, pré-abertura de mercado e tal, abriu o mercado aqui, a 5,66,81, o preço eu consigo ver aqui, ó, 5,66, põe o cursor lá e o preço vai aparecer aqui. Então, das 9 às 10 teve essa movimentação, chegou inclusive a cair. Então, o que a gente tem, ó, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia e 1 hora. É exatamente neste ponto que o Banco Central entrou no mercado. Se a gente diminui o tempo gráfico para meia hora, cada candle desse vai mostrar pra gente o que aconteceu no mercado em cada 30 minutos, em blocos de 30 minutos. Então, olha só, das 9h30, das 9 às 9h30, ó, subiu, depois ele caiu bastante. Mas ele vinha aqui, ó, numa tendência de alta no começo do dia, abrindo aqui, ó, e subindo bastante. Aí veio o Banco Central e falou assim, ei, Banco Central tá chegando na parada, tô vendendo, segundo o valor, vendeu quanto? Vamos olhar aqui, em algum ponto ele vai falar aqui do valor que foi vendido, aqui ó, com a injeção de 830 milhões de dólares. Então o Banco Central chegou com 830 milhões de dólares vendendo, e aí o que aconteceu? Essa reversão lindona aqui ó, o preço saiu daqui e veio pra cá. Então, percebe? Foi exatamente nessa hora. Então, de manhã, o presidente do Banco Central falou isso. Quando foi ali perto das 11h30 mais ou menos, o Banco Central já anunciou que entraria no mercado e entrou, derrubando o preço dessa forma. E perceba que depois disso, o dólar começou a andar de lado no resto do dia. Tá aqui. Vem pra cá. Percebe? Então, claro, ele continuou com uma tendência de alto, mas não com a mesma intensidade que estava aqui. Era isso que eu queria mostrar para você. Se a gente diminui o tempo gráfico para 15 minutos, a gente consegue observar isso ainda mais. Olha só, a cada 15 minutos o que aconteceu. Então, ó, quando foi meio-dia e 15, o Banco Central chegou na brincadeira e falou, acabou a brincadeira, como diria o Carlos Cereto. E aí, ó, acabou a brincadeira, o Banco Central chegou aqui, tome essa invertida do mercado, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um recurso chamado replay aqui. Esse recurso, ele mostra pra gente o comportamento do preço ali em tempo real. Eu já mostrei os candles, você já conseguiu enxergar, mas eu vou apertar aqui ó, em replay, eu vou selecionar aqui nosso ponto de partida que é dia 16 e vou dar o play aqui, ó. Então olha só, o que a gente tá vendo aqui, ó, o que aconteceu no dia 16 não tá mais aparecendo. Na hora que eu der o play aqui, ele vai começar a mostrar como é que foi o comportamento do mercado no dia 16. Vamos lá, ó. Ó, o preço se comportando aqui, ó, 9h45, 10 horas agora, ó. Nós estamos em 10h15, 10h45, 11 horas, subindo, 11h15, subindo, vai subir mais, ó, subiu, 11h30, 11h45, subiu, meio-dia. Ó, o Banco Central vai chegar. Ó o Banco Central chegando. Olha o que vai acontecer. Ó. Era isso que eu queria mostrar pra você. Essa foi a reação do mercado na hora que o Banco Central chegou. Então, ele vai formando isso aqui meio que em tempo real. Percebe? Então, esse foi o exato momento que o Banco Central chegou para intervir no preço do dólar. E o preço caiu nesse momento. Depois, a partir daí, se a gente olhar, ele ficou andando um pouco de lado nesse dia. No final, teve até uma recuperação ali. Mas eu quis trazer esse estudo de caso para que você pudesse ver com os teus próprios olhos a intervenção do Banco Central e ver como que o Banco Central intervém diretamente nisso, e isso acaba impactando, claro, no preço do dólar, na inflação e tudo mais, tá bom? Então é o seguinte, olha só, agora eu quero saber de você se esse tipo de vídeo faz sentido, é bom estudar a prática, deixa aqui nos comentários, deixa aqui um joinha, e ó, olha só,
Se você gostou desse vídeo, certamente alguém que você conhece vai gostar de olhar para esse estudo de caso. Então pega o link, compartilha, fala assim, olha, acabei de ver esse estudo de caso aqui sobre a política cambial que o Thiago fez, tá muito legal, manda o link, vai ser importante para que mais pessoas vejam isso. Deixa aqui um gostei, porque o teu joinha sinaliza para o YouTube que você gosta de ver esses vídeos e mais, né? O YouTube entende que esses vídeos são relevantes e passa a recomendar para mais pessoas, tá bom? A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!